Graça e paz, queridos, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Aldomir Júnior. Estamos juntos para o nosso plano de leitura bíblica anual. E hoje é dia 18 de janeiro de 2022. Nós vamos estudar os capítulos 49 e 50 de Gênesis. Acabamos o primeiro livro, chegamos no final do primeiro livro da Bíblia. Nós vamos falar sobre coisas interessantes e profundas da parte de Deus. Compartilhe, comente, divulgue para os seus amigos, familiares. Tem sido uma bênção crescermos juntos. Capítulo 49 de Gênesis vai relatar as profecias concernentes aos filhos de Jacó, aos 12 filhos de Jacó, né? E quando você começa a ler, né, tudo aquilo quando Jacó estende a mão nos seus últimos dias sobre os seus filhos, vai falando, vai relatando. É como se fosse um raio-x de cada filho. Você vai vendo como Deus, né, conhece os seus filhos, como o pai conhece o seu filho. Assim como nós somos filhos e Deus é o nosso pai, Deus nos conhece, Deus sabe se somos fleumáticos, se somos melancólicos, se somos coléricos, se somos sanguíneos. Deus nos conhece, Deus sabe a nossa essência. A Bíblia vai falar, como ele disse para Jeremias, que conhecia Jeremias, e assim como ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Tem uma palavra ainda mais poderosa ainda, que ele vai falar que ele nos amou antes da fundação do mundo. Então ele já nos conhece. E você vê, por exemplo, no versículo 27, Jacó abençoando Benjamim, um filho que ele amava. Ele fala assim: Benjamim é lobo que despedaça. Ele vai falar sobre José. José, no versículo 22, José é um ramo frutífero junto à fonte. Ele vai falar sobre Isacar, no versículo 14, é jumento de fortes ossos. Mas uma coisa que eu não posso deixar de refletir é sobre Judá. Quando ele fala, quando ele abençoa, quando ele profetiza, ele traz revelações sobre o seu filho Judá, o que será do seu futuro, da sua descendência. Ele está falando, está apontando para Jesus. Ele vai falar que no versículo 10, o cetro não se arredará de Judá. Cetro é símbolo de autoridade real. Ele vai falar no versículo final, ali na parte final do versículo 10, até que venha Siló e a ele congregarão os povos. Siló, no hebraico, aponta para descanso, aponta para paz. Aí você faz uma junção que o cetro, que é autoridade e paz, o príncipe da paz, ele está apontando para Cristo, para Jesus. É uma revelação messiânica que Jesus, lá o profeta Miqueias vai profetizar e vai consolidar que a linhagem de Judá aponta para Jesus. E ele ainda vai falar algo escatológico. Ele vai falar assim, ó: e a ele congregarão os povos. No finalzinho do versículo 10, é uma revelação escatológica. Os povos se reunirão a ele. E está dizendo que lá em Apocalipse, que todos se reunirão a ele. Todos congregarão, todos estarão juntos com ele. E no capítulo 50, nós vamos finalizando a história de Jacó e chegando também no fim da história de José. Mas tem uma passagem aqui que me deixa preso a ela, que nós podemos refletir sobre ela. Você vai ver que José estava com seus irmãos depois de ter sepultado o pai, né, na cidade na qual que ele queria, onde foi enterrado Abraão, Sara, Isaac e Rebeca. Ele queria ser enterrado lá. Aí você vê os irmãos com medo. Os irmãos com medo. No versículo 19, você vai ver já José falando assim, ó: não temas, porventura estou eu no lugar de Deus? O que ele quer dizer isso? O que ele está querendo dizer para os seus irmãos? Queridos, a vingança pertence somente a Deus. Leia Romanos 12, versículo 19. A vingança pertence a Deus. Eu não vou me vingar de vocês. Eu amo vocês, eu perdoo vocês. A reconciliação deve vir do coração e se confirmada pelos nossos atos. Nós precisamos refletir, nós precisamos frutificar essa reconciliação. Se você tem que se reconciliar com alguém, não pode ser da boca para fora, tem que ser do coração e demonstrar com os seus atos. A palavra da reconciliação foi colocada nas nossas mãos. Se você ler 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 19 ao 20, nós precisamos enfatizar
a mensagem da reconciliação. Você vê que José se reconciliou com seus irmãos, houve perdão, houve paz entre essa relação, nessa comunhão de irmãos. Se você hoje que me ouve nesse devocional precisa se reconciliar com alguém, se reconcilie. Deus nos chamou para nos reconciliar, para pregar a reconciliação entre Deus e os homens, mas também nós precisamos refletir essa verdade, nos reconciliando. Aquele que fez o mal, aquele que nos fez o mal, nós precisamos nos reconciliar a ele. Então, querido, receba esta palavra, que esse capítulo 50, o final de Gênesis, traga essa reflexão de reconciliação entre homens, entre pessoas, entre irmãos, amigos, parentes. Nós precisamos liberar o perdão. Mais uma vez, eu já tive outro devocional falando sobre isso. Guarde isso no teu coração. Graça e paz.